unem. Ontem a gente teve um culto da juventude aqui, chama S1, foi lindo. Mas além desse culto S1, eles se reúnem nos Conectas, que são grupos de relacionamento para que haja conexão, para que haja relacionamento, que é isso que a gente quer desenvolver ainda mais. E se você não é adolescente nem jovem, você também pode, porque os adultos também têm os grupos de discipulado, os grupos pequenos, que a gente chama os grupos familiares e os grupos de discipulado, onde a gente quer fazer a mesma coisa, a gente quer induzir relacionamentos profundos, e os ministérios também acabam fazendo isso, porque quando você serve junto, você também tem comunhão. E isso tudo eu estou dizendo a vocês porque nós entendemos que essa é a melhor estratégia, grupos pequenos é a melhor estratégia para criar, manter e aumentar o amor. Essa é a melhor estratégia. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, uma igreja cheia, um grande ajuntamento, e a gente vai fazer um altar bonito, a igreja vai descer, vai ficar maior ainda, mas a igreja profunda, real, que passa de apenas uma reunião de laços fracos, são desses grupos pequenos. Porque aqui às vezes você entra e sai, ninguém sabe o seu nome. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos os seus dramas, não sabemos quais são os seus motivos de oração. Então às vezes você entra e sai e não participa de uma dimensão, participa de alguma dimensão de adoração, da Eucaristia e de orações, mas não participa de todas as dimensões do que é ser igreja de Jesus, e você passa a participar de todas as dimensões quando você está num grupo pequeno, onde todo mundo sabe o seu nome, onde todo mundo sabe o seu motivo de oração, e quando você tiver uma alegria muito grande, alguém vai abrir um champanhe com você, se você tiver uma tristeza muito grande, alguém vai estar chorando com você, e é por isso que a gente tem que aguentar Rodolfo, que está com uma alegria muito grande, porque o Santinha ganhou um jogo, aí eu tenho que celebrar com ele. Por debaixo dessa alva, meus amigos, acreditem se quiser, está uma camisa do Santa Cruz. Eu tive essa tristeza de ver, quando chegamos no estacionamento mais cedo, essa camisa do Santa Cruz. Mas isso tudo é estratégia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só rapidamente. Quantos que estão aqui hoje estão vinculados a algum grupo pequeno? Levanta a mão, para eu ver. Fica com a mão levantada. Esses que estão com a mão levantada estão vinculados a algum grupo de discipulado. Olha a oportunidade de crescimento que a gente tem. Porque a maioria esmagadora, pode baixar a mão, maioria esmagadora de vocês não tem essa oportunidade, não viveram toda a dimensão do cristianismo, que é a coisa mais linda do mundo na comunhão. Amém? Eu gosto de música, e eu cresci ouvindo música, e boa música. Fui muito bem influenciado por tios e pelo meu irmão mais velho, que gostam de música, e eu gosto dos Beatles. E gosto muito de ouvir uma música, All You Need Is Love. Conhece? Eu não vou cantar aqui não, porque o reverendo Igor disse que eu passo vergonha. Então, All You Need Is Love, é tudo o que você precisa é amor. E outras muitas músicas que falam disso. O amor é tudo que a gente precisa, eu concordo com isso. Nós precisamos de amor, precisamos amar e precisamos ser amados. Mas eu sou meio pragmático. Veja, tem hora para tudo. Tem hora para uma boa teoria, tem hora para uma boa poesia sobre o amor. Tem tanta poesia linda sobre o amor. Mas eu que sou tendente a ser mais pragmático, faço a seguinte pergunta a vocês. Qual é o amor que a gente precisa? E onde encontramos e cultivamos esse amor? E as respostas são: o amor que a gente precisa é o amor de Deus revelado por meio de ações, e nós cultivamos, encontramos esse amor na comunhão. Essas são as duas respostas. Eu vou ler para você dois textos das Escrituras. Primeiro texto de João, não o evangelista, esse texto que nós lemos, mas... Quer dizer, aliás, é o mesmo João, mas não o Evangelho, numa carta, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o amor que nós precisamos não é amor só da música, da poesia, como é grande o meu amor por você, e como eu te amo, e como o amor é lindo, mas precisamos de amor que se revela por meio de ações na prática. Segundo texto, Mateus 18, 20, todo mundo já ouviu falar nesse texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles.
Então, o amor que nós precisamos é o amor de Deus, que se revela por meio de ações, e a gente encontra e cultiva esse amor, sabe aonde? No meio. Não é aqui ou aí. O amor que nós queremos encontrar é Jesus, e Ele está no meio de nós. Ele está na nossa comunhão, é o amor na prática e o amor no meio. Por isso que é tão lindo a dimensão eucarística da nossa igreja, que é sacramental, porque nós partilhamos do corpo e do sangue de Cristo em comunhão, porque entendemos que Deus está presente na nossa comunhão. Irmãos, ouçam isso, porque isso é a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Não há igreja, não há cristianismo sem comunhão. E eu sinto frustrar alguns de vocês, ou dizer algo que você não queira ouvir, porque no mundo pós-moderno eu me encontro com tanta gente no gabinete pastoral, nos eventos daqui da igreja, no dia a dia, que insistem em querer fazer de conta que existe alguma dimensão de cristianismo apenas vertical. Ah, pastor, eu tenho meu negócio com Deus. Ah, pastor, eu tenho meu relacionamento, eu faço minhas orações, eu tenho meu negócio com Deus. Não tem, meu amigo. Não se engane, não tem, porque a Bíblia diz que você não tem. Só existe cristianismo se existir comunhão. Só existe cristianismo real se existir a dimensão horizontal, porque a cruz, inclusive, é assim. Ela é vertical, ligando Deus ao homem, e é horizontal, ligando nós uns aos outros. Esse é o modelo de Deus, é o modelo da Santíssima Trindade, que é um Deus em 3 pessoas que se relacionam o tempo todo em amor. É assim que deve ser. A Bíblia diz coisas muito fortes. A Bíblia diz: como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Então, nunca mais diga isso, que você ama a Deus, que você tem um negócio com Deus, que a sua religião é uma relação com Deus, se você não tiver comunhão profunda com alguém, porque esse Deus certamente não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar o Pai Nosso, e a dizer que o pão é nosso, e a dizer que Ele está no meio de nós quando estamos reunidos. Essa é a comunhão. Amém? Amém, mais ou menos, né? Está todo mundo meio assim, porque isso é uma espancada, né? Eu sei disso. E eu fico pedindo a Deus para me dar umas palavras de encorajamento, para todo mundo ficar feliz e gostar de mim, mas não vem. Só vem uma palavra meio dessa. Mas vamos lá. Vamos recapitular o texto que nós lemos. Antes disso, deixa eu recapitular o que a gente quer como igreja. Nós queremos animar você a ter relações fortes, a ter intimidade, a participar de grupos pequenos de oração, de estudo da palavra. No final a gente vai dizer como você pode fazer isso, aqueles de vocês que quiserem, porque é esse lugar que você vai amar pessoas diferentes, vai ser amado de verdade, na prática, no meio. É isso que a gente quer. Dá trabalho, pastor? Dá. Vá por mim que dá trabalho. Gente dá trabalho. Como é que Dom Alexandre diz para a gente? Se fosse boi era mais fácil, né? Mas gente dá trabalho. Vai aguentar pessoas difíceis? Vai aguentar pessoas difíceis. Imagina uma pessoa que fala devagar, com muita paciência, aguentar uma pessoa, feito eu num grupo pequeno. Ela vai ter que ter paciência comigo. E eu vou ter que ter paciência com ela. Mas é assim que funciona. E agora é que eu vou dizer a você o texto. Tem uma questão muito importante de hoje. Eu poderia estimular você, a igreja, a pensar em quantidade em vez de qualidade. Se o espaço de comunhão fosse apenas esse culto, eu ia estar completamente feliz hoje, porque nós estamos com a casa lotada. Certamente teremos um outro culto cheio à noite. E, de repente, eu ia ter muitos visitantes, como eu sei que eu tenho hoje. Eu ia trazer uma palavra de conforto para o seu coração, que é o que todo mundo precisa, de conforto. A música está hoje extraordinária. A gente está trabalhando para dar mais conforto, os ar-condicionados e tudo direitinho. E a turma ia dizer por aí, a Recon está bombando. Está cheia de gente. E porque as pessoas às vezes pagam, inclusive ofertam para sentirem sensações, uma sensação bacana no louvor, na palavra ou nas orações. Mas a verdade
é que, embora muito importante, essencial, por isso que faço isso todos os domingos, esse engajamento de culto, ele não é um engajamento profundo. Ele pode ser até um engajamento profundo para alguns de vocês, mas para a maioria de vocês não é um engajamento profundo. A gente precisa um pouco mais do que isso. Porque lugar de cristão é diferente de um engajamento desse jeito. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, porque é a palavra de Deus que diz, não sou eu. A maneira como você ama e é amado é que define se você é cristão ou não. Vou repetir. A maneira como você ama e é amado é o que define se você é cristão ou não. Vamos lá para o texto que nós lemos. O reverendo Zé de Paulo leu o texto de João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Ou seja, assim como eu, Jesus está dizendo, vocês devem amar uns aos outros assim como eu. E como foi que Jesus nos amou? Dando a vida por nós. Nós devemos amar uns aos outros a ponto de querermos dar a vida uns pelos outros. E essa frase que vem como uma bomba atômica na nossa vida, nisto conhecerão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Eu comecei a mensagem perguntando, quantos aqui são discípulos de Jesus? E eu ouvi um sonoro amém. Mas você não é discípulo de Jesus porque você vem na igreja no domingo ou na quarta-feira. É bom vir, é importante vir, por conta dos sacramentos, da palavra, de tudo. Mas você não é discípulo porque você vem na igreja. Você não é discípulo porque você conhece muito ou pouco da Bíblia. É bom conhecer a Bíblia, por isso meu coração se alegrou, porque hoje na EBD estava lotadíssima, a EBD de manhã, a gente vai ter outra EBD de tarde, agora às 16h30, isso alegra meu coração. Mas você não é cristão porque você conhece a Bíblia, ou porque você está aqui. Você não é cristão porque você resolveu todos os seus problemas morais e de comportamento, porque antes você roubava e hoje você não rouba mais, antes você traía e hoje você não trai mais, antes você se embriagava e hoje você não se embriaga mais, embora que todas essas coisas sejam muitíssimo importantes, porque a Bíblia diz que aqueles que o amam também vão fazer as obras que ele faz. Tudo isso é muito importante, mas você não vai ser reconhecido como cristão pelo seu comportamento moral, nem porque você vem na igreja, ou porque você conhece a Bíblia, nem porque você participa dos rituais, ou dos eventos, ou do concílio. Tem gente que acha que é cristão porque trabalha 2 concílios por ano, ou porque vai para o encontro de casais, e meu amigo, você não vai e nem deve ser reconhecido como cristão por conta de um serviço, ou porque você vem, ou porque você conhece, ou como você se comporta. Nós seremos reconhecidos como cristãos se amarmos uns aos outros. Isso é o texto direto da palavra no capítulo 13 de João. O mundo reconhece que somos cristãos se tivermos amor uns pelos outros. Eu quero sonhar com uma Recon reconhecida como um lugar onde as pessoas se amam. Amém? Quem leva a sério uma palavra dessa, vai mudar de vida. Não tem como. Muda a agenda, muda tudo o que vai fazer. Porque quer ser reconhecido como cristão. E quer ser reconhecido como alguém que ama. E isso é a coisa mais linda do mundo. A Bíblia traz tantas ilustrações sobre a igreja, sobre nós, tantas analogias. Nós somos súditos de um reino onde só há um rei, que é Jesus. Nós somos membros de uma família onde só há um pai, que é o nosso Deus e Pai. Nós somos ramos ligados a uma videira, que é Cristo. Nós somos rebanho de um só pastor, que é Jesus. Nós somos pedras vivas de um só edifício, cuja pedra angular e de sustentação é Jesus Cristo. Mas a analogia que eu mais gosto, que também é bíblica, diz que nós somos todos membros de um único corpo e Jesus é o cabeça. O rei, o pai, a videira, o pastor, a pedra angular, o cabeça é de onde vem vida e é o que nos conecta, mas nós somos um. Nós somos membros de um só corpo. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um se alegra, todos nós nos alegramos. Meus amigos, isso é contra a cultura. Isso muda a nossa vida. Quem vive isso sabe a beleza da dimensão espiritual que Jesus estava fazendo quando fundou a igreja. Eu anotei um negócio aqui que eu estou orando faz 3 dias se eu dizia, se eu não dizia. E antes do culto eu estava no gabinete com Paula,
olhando para esse negócio, e botei, Deus, eu digo ou não digo, e decidi que não ia dizer. Aí passei uma caneta aqui, mas agora eu vou dizer. É pau. É porque é o seguinte, é bem rápido, porque eu sei que isso não é para a maioria de vocês, aí eu fiquei preocupado de não aperrear tantos com isso, mas eu acho que é para dizer. Eu fico às vezes chocado, fico triste, quando vejo um cristão batendo no outro, criticando o outro. Às vezes os cristãos estão trincando os dentes para criticar, para falar, e mete o pau, e por conta das diferenças, tantas diferenças que a gente tem entre a gente aqui, e entre a gente e outras igrejas, porque pensamos diferentes, porque interpretamos a Bíblia de forma diferente, porque votamos diferente, e às vezes a gente é tão ácido, é tão belicoso, é tão duro, e eu fico pensando, será que essa turma não entende que está se automutilando? Nós somos membros de um só corpo. Para que eu vou ficar esfaqueando o outro braço, a outra perna? Para que eu tanta brabeza e tanta crítica aos irmãos que não são como a gente, ou como diz o reverendo Rodolfo, porque se reúnem com outras placas, ou aqui na própria igreja, na mesma comunidade? Por que é que a gente critica tanto? A gente faz isso porque a gente não entende bem essa dimensão do corpo e da comunhão. E aí eu fiquei pensando, ou a pessoa não é cristão, porque se não sente a dor é porque não é membro, ou porque realmente precisa crescer muito. E eu não digo para a gente ser lerdo, sem opinião, que não pode ser crítico, de jeito nenhum, a gente pode ter opinião e tudo, mas é a forma, né? E eu estou sendo muito cutucado por Deus, eu estou sendo muito exortado por Deus, eu estou sendo incomodado para cuidar da forma como eu falo, porque eu falo de forma tão incisiva que machuco as pessoas. E quando eu machuco as pessoas, eu fico triste, porque eu não quero machucar as pessoas. Elas são nós somos um. Nós somos membros de um só corpo. Então Deus está falando comigo, Ivan, cuida da forma como você fala. Às vezes o seu conteúdo está ok, mas você fala de uma forma que machuca. E eu queria que vocês pensassem nisso também. Nós precisamos entender que nós somos membros de um só corpo. Aos que são cristãos, pense nisso, sinta isso. Todas as vezes que você for falar com alguém, que você for criticar, ainda que precise que haja crítica, precise que haja o ajuste, o aperto, que às vezes precisa, mas pense nisso. E se você está aqui ou está ouvindo pela internet e não é cristão, aí eu não posso falar da sua forma, não posso falar do seu amor, mas eu só digo uma coisa, se você não é cristão e está falando da igreja, a igreja é a noiva de Cristo e o noivo é ciumento. Cuide não do que você está falando. Agora vamos voltar. Eu quero dar oportunidade no final do culto, na hora dos avisos, a você entrar num grupo pequeno, quem precisa, quem quer, quem deseja, quem tem condição. Quero dar a oportunidade de você servir conduzindo um grupo pequeno, se você já é um cristão que já anda um pouquinho mais de tempo, já acha que tem condição de conduzir um grupo, ou você pode emprestar o seu lar para abrir a sua casa e outras pessoas virem conduzir. Mas nesse processo eu quero fazer isso tudo para poder melhorar o dia do seu sepultamento. Vou explicar, eu sei que não fez sentido, mas vou explicar. Eu quero melhorar o dia do seu sepultamento. O meu orientador de doutorado, que está aqui, Marcos Feitosa, e é também professor da escola dominical nossa, ele escreveu um texto e me mandou, alguns dias atrás, falando da diferença das capacidades do currículo e do obituário. E foi, para mim, quando eu li aquele negócio ali, eu estava orando por esse sermão, orando pela reunião de ontem, aquilo veio como um trovão assim. Porque ele diz assim, que no currículo, quando a gente vai escrever um currículo, a gente coloca as nossas capacidades externas, aquilo que a gente faz. Então no currículo você diz se você fala inglês, se você sabe dirigir avião, né? Se a gente é formado em engenharia e tudo mais. A gente coloca isso nos currículos, para a gente ter competitividade no mercado, para a gente fazer alguma coisa. Mas no obituário, o que falam da gente, o que se coloca no obituário, normalmente não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com quem a gente é. Normalmente não tem a ver com as coisas externas, mas as coisas internas. E normalmente quando a gente está fazendo o sepultamento de alguém, a gente diz assim, que ele era gentil, generoso, carinhoso, honesto, íntegro, compromissado. Não é assim que a gente fala. São características diferentes, as duas são importantes. Mas eu quero que você
ame e seja amado. Eu quero que você entre aqui para mais do que adorar a Deus e ouvir uma palavra. Eu quero que você tenha comunhão com pessoas, para que as pessoas lhe incentivem e você incentive elas, para que vocês juntos possam crescer em todas essas virtudes internas, todas essas virtudes do ser, do obituário. Eu quero facilitar o seu sepultamento, porque eu quero que você se trabalhe de forma tal, num grupo pequeno, de pessoas que lhe edificam e você edifica mutuamente, para que no dia que alguém for lhe sepultar, eu espero que seja o reverendo Técio, porque é melhor do que eu, ele faz isso melhor do que eu, não é, Dom Chimenez? No dia que Técio for lhe sepultar, eu quero que Técio ouça de vocês aquilo que vocês esperam que os seus familiares, os seus amigos falem de você. Hoje, eu não sei como é que, se você morresse hoje, tem muita mentira nessas coisas também, né? Mas eu não sei se de verdade vão dizer de você quem você é. Mas você precisa trabalhar quem você quer ser, e você quer ser igual a Jesus. Você quer ter todo o fruto do Espírito de Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 diz que Jesus era amoroso, que Jesus era leal, que Jesus era fiel, que Jesus era paciente, que Jesus era alegre. Eu adorei o culto, o começo do culto hoje, tão feliz, tão alegre com aquelas músicas. Esse é o caráter de Cristo. Como é que você vai ser parecido com Cristo? Nesses relacionamentos. E eu estou lembrando agora da minha madrinha falecida, tia Estela. Ontem o tio Fernando estava aqui com a gente, e tia Estela tinha um jeito engraçado de falar sobre isso. Ela dizia: meu filho, você quer crescer, ser parecido com Jesus? É relacionamento. Aí a gente dizia: tá certo, tia, mas relacionamento é como? Ela dizia: relacionamento é quando a gente rela, um no outro assim, ó, rela. Aí no que rela, cresce. No que rela, melhora. Amém? Facilite sua sepultura, facilite a vida de Técio. Cresça nas virtudes do obituário, no seu ser. Cresça com alguém. Deixe alguém lhe desafiar, como ferro afia o ferro, que é o mote do nosso mentoreio. Em 2022, nós nos animamos para essa reforma. Estávamos precisando de uma reforma, não terminamos ainda, mas vamos terminar esse altar. Já estamos terminando a terceira capela, fizemos a capela, já tem uma outra pronta, o SEB, tanta coisa que a gente estava fazendo. E aí, eu tenho amigos que fazem bullying comigo, e eu recebi esse bullying desde o primeiro dia da reforma. Quando a gente trocou o piso, já fizeram bullying comigo, porque todo culto eu vinha para cá falar da reforma e estavam me chamando de prefeito, que estava querendo inaugurar a obra. Aí, mas esses eram amigos. Aí, amigos, eu estava tranquilo. Mas depois chegou uma crítica dura. Alguém chegou para mim e disse que eu estava querendo aparecer, que a Recon estava querendo ficar bonita para aparecer, não sei o quê. Aí eu fiquei meio tristinho assim. Aí fui lá dar uma aula no SEB. Quando cheguei, uma pessoa me procurou e disse: pastor, deixa eu lhe dar uma palavra de encorajamento. Aí eu: diga, meu irmão, é tão bom a palavra de encorajamento. Aí está aqui. Aí a pessoa disse assim: não, essa obra externa que está acontecendo na Recon é só um sacramento, é algo externo que sinaliza para uma reforma interna no coração da igreja. Aí eu: eita, glória a Deus. O povo sabe que eu sou meio pentecostal, já saí orando em língua e marchando. Eu estava tudo feliz da vida. Essa é uma palavra boa para o pastor, né? Meu irmão, é isso mesmo e tudo. Mas isso me deixou pensando, porque quando a gente recebe crítica, a gente tem que pensar. Tem coisa que é verdade, tem alguma coisa ali, alguma raiz que a gente precisa se converter. Será que a gente está querendo que alguém veja? Como é que eu quero que a Recon seja reconhecida? É porque os concílios da gente são top das galáxias? São. Aliás, a gente já começou a divulgar concílio aí, né? Hoje você vai sair daqui com uma ficha. É porque os encontros de jovens de casais estão maravilhosos? É porque o SEB é a coisa mais linda do mundo? Não é assim que a gente quer ser reconhecido. E ontem nós oramos aqui como liderança, nós queremos ser reconhecidos como uma igreja que ama e que é amada e que gera conexões de amor, que gera acolhimento de amor. Uma igreja que dá a oportunidade de a gente orar especificamente por você, pelo seu nome. Alguém que saiba seu nome e queira orar por você, pelos seus dramas. Alguém que lhe ajude a cuidar do seu filho, da sua filha ou da sua mãe que você cuida. A gente quer ser um espaço que você se conecte com alguém que lhe ajude no seu sustento, que lhe ajude no seu trabalho, que possa lhe indicar com uma profissão. A gente quer que você tenha aqui um espaço que lhe ajude financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, tudo que terminar com ente. A gente quer que você aqui se encontre com alguém que lhe desenvolva no seu caráter, que lhe desenvolva para que você seja parecido com Jesus. É assim que a gente quer ser reconhecido como alguém, uma igreja que gera conexões
de amor. Amém? E eu vou terminar esse sermão, essa é a dica que a gente dá para Eliel tocar e a banda chegar, né? É porque o povo é mais discreto, eu não consigo ser discreto. Rodolfo dá uma piscada de olho, quando o Dom Chimento está aqui, aí sou eu que digo, mas eu sou assim, desse jeito. Aí Eliel já começa a dar o fundo, assim. Mas eu quero terminar esse sermão dizendo uma história que aconteceu há muitos anos atrás, no começo da igreja, que é o sonho para a igreja agora. É desse jeito, é esse sentimento que era verdade há muitos anos atrás, que continua sendo verdade hoje, e que nós vamos profetizar agora que seja verdade aqui na Recon, valendo em 2023. No início da igreja, logo após a primeira geração de discípulos, após a primeira geração, após os apóstolos, teve uma geração que a teologia chama, os estudiosos chamam de apatrística, né? Os pais da igreja. Os pais da igreja continuaram os ensinos dos apóstolos, tentando sistematizar aquilo que era feito, tentando organizar. A igreja estava no começo, estava crescendo, e à medida que a igreja crescia, crescia também as críticas, crescia também as heresias, o povo que ensinava coisa errada, e o povo que duvidava da ressurreição de Jesus, é óbvio, o povo que duvidava dos milagres. Então, a gente tinha pessoas, homens, que Deus levantou na história, os pais da igreja, que escreviam para defender a igreja e para ensinar a igreja. E um desses pais da igreja chama-se Tertuliano. Ele se dedicou a defender a fé. Os pagãos negavam e ele defendia a fé. E ele era muito inteligente, tinha muitos argumentos teológicos, argumentos filosóficos, e participava de debates, escreveu compêndios, a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas teve um dia que Tertuliano, conversando, ele disse assim: não tem argumento teológico, nem filosófico, que possa persuadir o não cristão sobre o amor inexplicável do Pai de entregar seu próprio Filho, pela graça inexplicável do Filho de se entregar. Não dá para explicar para quem não tem o Espírito Santo, para quem não é cristão, não dá para explicar para essas pessoas o agir do Espírito Santo com argumentos teológicos ou filosóficos. Sabe o que é que convence o mundo? Sabe o que convence os não cristãos, aqueles que têm aversão da igreja, aversão dos pastores, porque pastor é tudo bandido, sabe o que é que convence? Tertuliano dizia, e vale para hoje, é quando eles olham para cá e veem o amor ardente que sentimos um pelos outros. Meus irmãos, quando o povo vem para cá, eu estou doido para dar spoiler de concílio, mas não vou. Quando o povo vai no concílio, no encontro de jovens, no encontro de casais, ou aqui, ou em qualquer lugar, e sente esse amor uns pelos outros, esse amor ardente que se revela por meio de ações práticas, que se revela por meio de serviço, esse sentimento é maior do que todos os argumentos teológicos. Eu conheço, você conhece também, eu conheço mais de 10 amigos, homens e mulheres, que diziam a vida inteira que não queriam saber de Jesus, que não queriam saber de cristianismo, que não entendiam, nunca iam admitir que a Bíblia era a palavra de Deus, mas chega aqui na igreja, chega no concílio, chega no encontro e é embebecido pelo amor de Deus, que não é o amor pregado nos rolos e nas palestras, não nos convençamos disso, é o amor que se revela na prática do serviço. Quando eles são embebecidos por aquele amor, aí não tem argumento, o argumento da cabeça deles continua lá: eu não acredito que a Bíblia pode ser palavra de Deus, eu não acredito que Jesus pode ter ressuscitado. Mas que sentimento é esse que eu estou sentindo? O meu coração está aquecido. Como é isso? Isso é o amor de Deus na prática e no meio. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Qual foi a última vez que você sentiu o amor num ambiente? Deus está passeando no meio do templo. Deus está passeando no meio do templo, com a sua palavra lhe desafiando. Será que você consegue entender que o seu cristianismo e a sua religião é mais do que o seu relacionamento espiritual com Deus, e necessariamente
passa pelo seu relacionamento com o seu irmão. Sinta o Espírito Santo falar com você. Se o seu coração estiver aquecendo, não sou eu e nem palavras persuasivas, é Deus que está falando. E eu agora termino de verdade com uma ilustraçãozinha. Eu tenho um sermão antigo, que era um sermão sobre buscar a Deus. Qualquer dia desse eu prego ele aqui. E naquele sermão que eu fui pregar sobre a gente buscar a Deus, eu conto uma história que eu li na internet, que é a história, aquela história bonitinha que a gente conta, que é assim, um jovem queria muito aprender a buscar a Deus, e descobriu que tinha um sábio, e o sábio vivia num monte, lá em cima, e ele subiu no monte para perguntar ao sábio, como é que eu faço para ouvir a Deus, para falar com Deus e para ter relacionamento com Deus? E o sábio olhou para ele, parece aqueles filmes, aquele sábio chinês que fica assim, né? E o sábio olhou para ele e não disse nada, porque aí aumenta o misticismo do negócio, né? Aí o sábio só fez assim: me siga. Aí ele foi, e o bicho foi descendo o monte. Aí o jovem pensou: mas rapaz, eu me lasquei todinho para subir nesse monte, eu vou descer. Aí foi descer o monte, e o sábio andando, ele desceu o monte, e o sábio foi entrando para perto do mar que tinha depois do monte, e não disse nada, e o jovem foi seguindo atrás dele, e o sábio entrou no mar, e o jovem entrou achando que ia ter uma coisa assim muito extraordinária, que ia ser dito um ensinamento muito grande. Quando o sábio parou, virou para o jovem olhou para ele, aí o sábio afogou o jovem, botou ele para debaixo d'água, e ele ficou querendo sair, e o sábio segurando, e aí o jovem se desesperou. Quando estava num ponto de desespero, aí o sábio tirou, ele levantou com raiva, quase dá-lhe uma tapa no sábio, disse: o que é isso, rapaz? Está doido? Aí o sábio disse: você não quer aprender a ouvir a voz de Deus e estar junto com Deus? Aí o jovem disse: quero. Ele fez: então busque a Deus como você buscou aquele ar. Se você buscar a Deus com aquela intensidade, pense a palavra intensidade, com a intensidade que você buscou por aquele ar para respirar, eu tenho certeza que você vai encontrar Deus. Aí eu terminei aquele sermão com essa história. Não é bonitinha essa história? Aí eu fiquei com essa história aqui na cabeça, e eu agora vou inventar uma outra parte da história. Essa é minha mesmo. É só para dizer o seguinte a você: se você quiser um cristianismo de verdade, e não só de teoria, ou de poesia, ou de música, se você quiser viver a prática do cristianismo e da igreja como Jesus fundou há 2020 anos atrás, se você quer mesmo, não é só uma conversa mole, você vir de casa para cá, então busque a comunhão com a mesma intensidade como você respira o seu ar. Busque alguém que você possa ajudar e ser ajudado, amar e ser amado. Além do seu cônjuge, além dos seus filhos, alguém que lhe desafie e alguém que você desafie. Saia da sua zona de passividade e busque a comunhão, porque neste meio o Senhor vai abençoar a sua vida. E você vai crescer, e a vontade de Deus, sem dúvida, é que isso aconteça, que haja amor, que haja comunhão e que haja transformação, em nome de Jesus. Amém. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu disse a vocês, a gente está falando disso agora de manhã. O reverendo Igor vai pregar hoje à noite sobre esse mesmo tema. Na quarta-feira, o reverendo Rodolfo vai pregar sobre esse mesmo tema, porque é o tema da Recon de 2023. E eu vou pedir um favor a vocês, que eu não costumo pedir, porque eu acho meio brega mesmo. E além de achar meio brega, acho meio constrangedor. Mas hoje vale. Tem dia para tudo, né? Então hoje eu vou pedir que você fique em pé. E nós vamos cantar uma música. E eu quero que você faça o esforço da breguice, ou do constrangimento, ou da sua personalidade mais tímida. Você que não conhece essa música, você pode até acompanhar a primeira parte no telão, enquanto os meninos do louvor vão cantar. Os meninos do louvor. Sentiu o Suzy aí, a juventude, né? Mas no refrão, que você vai aprender rapidamente, você vai fazer como fizemos mais cedo. Não vai fechar o olho, não vai levantar a mão para o céu, não vai cantar para Deus. Essa é uma música que você vai cantar para quem está do seu lado. E eu quero que você faça um rebuliço, como se aqui fosse o abraço da paz. Você vai profetizar e receber profecia de alguém que vai dizer: eu quero ser uma bênção para você. Eu quero ser uma bênção para você. Vamos cantar?